Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Hoje, por ser a última aula, né? Hoje é a aula de encerramento da matéria, então eu vou fazer uma breve recapitulação, alguns pontos assim, trazendo, né, para a gente refrescar a memória, até para ver se a gente consegue novamente estar entendendo os pontos principais, mas lógico, não são explicações, né? Senão a gente não ia ter condição, porque foram, se não me falha a memória, mais de 8, 9 semanas, né? Então não tem nem como trazer 10% de cada aula, não tem como. Mas só fazer uma breve recapitulação, né? Só os pontos principais aqui que a gente abordou. Coisa boa. Tá vendo a Kelly chegando? Bora lá. Então vamos lá. Bem-vinda, irmã Kelly. Paz amada, boa noite. Bora nós. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, tá? Iniciando agora mesmo. Chegou bem no começo, no início do começo. Vou fazer a breve recapitulação, tá? Com vocês, então. Aqui, e a gente faz aquela amarração, tenta amarrar alguma pontinha que ficou. Então faça o seguinte, à medida que eu for falando, pontuando, né, vocês vão aproveitando aí, se lembrar de alguma coisa, assim, que ficou para trás e tal, vá me lembrando também, tá? Então vamos lá ver se a gente retoma toda essa matéria, como eu disse, mas assim, pinceladinha, tá? A Teologia Sistemática 1, a gente propôs que nós estudássemos 3 pontos dessa matéria, né? Que é sobre Deus, sobre... opa, tá vindo aqui mais... A Vivi? É a Vivi. Acho que é a Vivi. Vivi, és tu. Que coisa boa. Bem-vinda, amada. Coisa boa, chegou aí. A Vivi é igual o peregrino, né? Ela vai andando com a barraca e tudo, ó. Tá vendo? Andando assim, não fica parada não, esse negócio de... Não, templo fixo não. Isso é tabernáculo no deserto, vai andando. A nuvem... Não, parada da dengue. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá, então. Nós nos propomos, né, a estudar sobre 3 pontos da matéria, que é sobre Deus, né? Então, sobre Deus, nós falamos sobre a existência de Deus, ou a realidade de Deus, como eu preferi, né? Abordar, ao invés de existência, realidade. Vocês lembram por quê, não? Por que eu comecei abordando? Não, a existência... penso que não seria o mais adequado, não que é errado em si, né? Não é errado, mas em relação a Deus eu penso que o outro termo ficaria mais adequado. Novalda, bem-vinda também, amado. O bonde já está andando, mas vai na janelinha, cada um tem sua janelinha aqui. Paz, amado, boa noite. Alguém lembra do porquê que eu optei por, ao invés de, em relação a Deus, usar o termo existência e sim realidade, não? Se eu falar para vocês assim, ó, Deus não existe, lembra alguma coisa? Não? Não vale nota, amadas, pode falar. Vocês não lembram? Não? Vocês lembram que eu afirmei isso, Deus não existe? Também não lembro disso. Mas tem a comprovação, né, na história, prova, tem vários, aqui nas lições anteriores. Ah, não, sim. Sim, Mavalda, é que assim, ó. Vamos lá, tá vendo como confunde? Porque parece que eu tô falando e desfalando depois, né? Quando eu falei logo no comecinho das nossas aulas, dessa matéria, eu disse assim, ó, Deus não existe. E por que eu afirmei isso? Porque a partir do que pressuposto, né? A partir de que ponto eu afirmei isso? A partir do ponto que o conceito existência é o conceito que parte de que algo que existe havia um tempo que ele não existia e passou a existir, que diz respeito a todas as coisas que existem. A criação, como o mundo, galáxias, isso teve uma época, um tempo que não existia. Os anjos, né, seres pessoais e angelicais, eles são eternos, inclusive, são espíritos, mas houve um tempo que eles não existiam. Os homens também, né,
embora seja essa complexidade de uma matéria junto com uma imatéria, né, que é o corpo mais a alma, o visível e o invisível, mas ele é eterno. Mas houve um tempo que o homem, o ser humano, não existia. Então, partindo, né, dessa ideia de que as coisas que existem um dia não existiram, então elas deixarão de existir, então tudo que existe deixará de existir, porque teve começo e terá um fim, de alguma maneira. Agora, em relação a Deus, não cabe essa lógica, não cabe esse raciocínio, porque nunca houve um tempo que Deus não fosse. Nunca houve um tempo. Aí eu disse, ó, Deus é de eternidade a eternidade, lembra do Salmo 90? Né? Então, assim, Deus ele não entra nessa lógica nossa. Deus ele não existe porque tudo que existe tem um começo, houve um tempo que não existia e deixará de existir também um dia, não é? Na forma que pelo menos. Mas Deus não cabe nessa lógica. Deus está fora da existência. E tudo que existe está sujeito ao tempo e ao espaço. Ainda que for uma realidade espacial eterna, né? Mas está sujeito a isso, preso a isso, limitado a isso. Agora Deus não, ele não cabe nessas condições. Deus não é condicionado a nada que existe. Deus está fora da existência, para além da existência. Então nós estamos falando de um ser que não cabe em nenhuma categoria que nós somos classificados. Nós, eu digo, toda a criação, anjos, homem e a criação num todo. Então é nesse sentido que eu disse de uma forma provocativa, claro, né? Deus não existe, Deus é. Porque tudo que existe, um dia não era, passou a ser. Então nós estamos num estado de ser, mas houve um tempo que nós não éramos. E só Deus é. Então nós só conseguimos ser, só tem a possibilidade de sermos no ser de Deus. Então Deus é o ser, é o único ser, autoexistente, autossuficiente. Não depende de nada nem de ninguém. Não está sujeito a tempo e nem a espaço. Deus é atemporal. Deus é eterno, né? A eternidade absoluta só pertence a Deus. Ou seja, é a ausência de tempo. A gente não pode pensar em eternidade como um tempo sem fim. A gente tem que pensar na eternidade como uma ausência de tempo. Não existe tempo na eternidade. Eternidade não tem esses elementos. Diga, amada, pode falar. Então, pode falar que é a mesma coisa que falar que ele é infinito. Exato. A infinitude só cabe para Deus, né? Deus tem os seus atributos. Lembra dos atributos que eu falei, comunicáveis e não comunicáveis? Quais são os atributos comunicáveis? Aquele que ele partilha em alguma medida com as suas criaturas, né? Por exemplo, intelecto, vontade, desejo, né? Então são comunicáveis, ele comunica, ele partilha. Só que tem os atributos de Deus incomunicáveis, que só pertencem a Deus. Infinitude, eternidade, santidade, isso tudo no absoluto, né? Então só autossuficiência, onisciência, onipresença, onipotência, isso só são atributos que pertencem à Trindade, à divindade, né? Então seria assim correto a gente falar, ó, só Deus de fato é santo, absolutamente. Só Deus de fato é eterno, absolutamente. Só Deus de fato é sábio, absolutamente. Só Deus de fato é infinito, absolutamente, né? Então os absolutos, eles pertencem a Deus em todas essas virtudes, ou que a gente está chamando de atributos, né? Então sim, Deus ele não cabe na história, Deus ele não cabe na nossa existência. Tudo o que existe está dentro de Deus, mas Deus não está limitado a nada nem a ninguém e nem sujeito a tempo e espaço. Onde Deus está agora, nesse exato momento? Nós estamos, nesse exato momento, num país chamado Brasil, né? Hemisfério Sul, né? Hemisfério Sul da Terra, num país chamado Brasil. Cada um aqui está numa região, município e coisa, mas vamos pegar no geral. No mesmo país que é Brasil. Nós estamos no mesmo tempo cronológico, que é às 19h14, no meu aqui, dia 25/9/2023. Todos nós estamos nesse mesmo tempo cronológico. Você tem os fusos horários e tal, mas não foge, né, muito isso aí não. Só que Deus, onde está agora? Nesse exato momento. No mesmo
entre aspas, lugar que ele estava quando criou os anjos. E os anjos, biblicamente falando, cronologicamente falando, foram criados antes dos homens e da terra, de todo o cosmos. Né? A gente viu isso lá em Jó, capítulo de número 38, verso 6, 7, alguma coisa assim. E onde Deus está agora? No mesmo lugar, no mesmo momento, no mesmo tempo, entre aspas, né? Quando ele criou toda a criação, Via Láctea, as galáxias, os multiversos, enfim, tudo isso aí, a Terra. E onde Deus está nesse exato momento? No mesmo momento, mesmo lugar e tempo e espaço quando ele criou o homem. Onde Deus está nesse exato momento agora? Ele está lá quando Jesus veio na cruz do Calvário. Onde Deus está nesse exato momento agora? Está aqui no nosso tempo. Onde Deus está nesse exato momento agora? Lá na frente, onde todas as coisas foram consumadas. O diabo julgado, jogado no lago de fogo com o anticristo, o falso profeta, os injustos punidos devidamente, os santos, né, recompensados e tal, e eternidade com Deus. Deus está abrangendo tudo isso ao mesmo tempo. Então ele está, todas as coisas, né, como diz Hebreus 4 e verso 13, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar um dia. Então assim, Deus está contemplando tudo isso, ele está lá na frente. Tanto é que algumas pessoas, quando vão falar assim, Deus, por que Deus não julga o mal? Por que Deus não pune os injustos? Por que Deus não pune Satanás? Deus já fez isso. É que nós estamos ainda na história acontecendo. Mas na ótica de Deus, na realidade de Deus, isso tudo já está consumado, já está feito. Está tudo certo. Né? Quando a gente pega textos, por exemplo, como 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20, se não me falha a memória, tá? 1 Pedro 1 e 20, né? E Apocalipse também lá, capítulo 13, verso 7 talvez, alguma coisa assim, vai dizer que Jesus, por exemplo, foi oferecido como um sacrifício para resgatar os homens antes do que o mundo foi criado, antes da fundação do mundo, né? Então olha só como a Bíblia ela apresenta a ótica de Deus, que é antes de todas as coisas. Então para Deus sempre teve tudo resolvido, para Deus sempre tudo já esteve consumado. Agora na história isso foi, né, se desdobrando como a gente conhece até hoje. E ainda mais para frente só Deus sabe quanto tempo haverá na história da humanidade, história da criação. Mas Deus não cabe em tudo isso. Deus está acima de tudo isso, para além de tudo isso. Nosso Deus, de fato, desde o começo, ele sabe o fim das coisas, como diz Isaías, né? Então nós tratamos Deus como esse ser que não cabe nas nossas lógicas, nos nossos condicionamentos. Deus é um ser totalmente outro, né? A gente chamou isso de distância ontológica. Então a gente imagina aqui, ó, Deus lá para cima, infinito. Lá para cima, Deus infinito. Aí tudo que ele cria é infinitamente lá para baixo. Olha a distância ontológica de ser, né? Então Deus é infinito lá para cima. Tudo e todos que ele cria é infinito lá para baixo, ou seja, inferior a ele numa distância inimaginável, eterna. Né? Então, assim, Deus não tem nada a ver com a gente. Né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É que nós queremos fazer um Deus segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a gente atribui a Deus nossos sentimentos, nossa visão de mundo. É por isso que nós criamos nossas religiões. Mesmo Deus dando o evangelho, a gente ainda consegue estragar esse trem, hein? Distorcer e fazer... O coração do ser humano é fábrica de ídolos. A mente do ser humano tem a tendência de se rebelar contra esse Deus perfeito, santo, absoluto. E a gente não consegue imaginar um Deus como de fato a Bíblia, ela parcialmente, né, porque nós somos limitados, parcialmente mostra quem é Deus. Em Cristo, né, já estou fazendo essa mistura toda aqui, em Cristo, Deus se revela de uma maneira mais próxima que nós pudéssemos entender. Mas em que sentido, em quais aspectos a revelação de Deus se dá em Cristo? Não no sentido físico, estético, né? Porque Deus é espírito, ele não tem formas. Então nós falamos, quando a Bíblia usa termos, os ouvidos de Deus, os olhos de Deus, as narinas de Deus, as mãos de Deus, enfim, né? A boca de Deus, não está falando disso como sendo uma literalidade.
Isso é uma linguagem chamada de antropomórfica, né? Ou seja, Deus se apresenta em forma de homem, mas não é que ele tem essa forma. Deus não tem forma. Primeiro que Deus é espírito, segundo que não há nada que delineie, né? Faça a silhueta de Deus, por assim dizer. É bem possível que é por isso que Deus disse: não faça nenhuma imagem para me representar. Porque não há nada na criação que possa se equiparar, sabe, se assemelhar a Deus. Porque Deus é muito mais sublime do que os céus. Se a gente tem uma visão de um ser celeste como um anjo e tal, né, e fica maravilhado, aquilo é uma faísca, é um reflexo assim, bem pálido da beleza, da santidade e da glória de Deus. Sendo que para nós aquilo já é maravilhoso. Então tem uma música aí, né? Eu não gosto muito do estilo da música, mas eu acho esse pedacinho da letra bem interessante. O que será que os anjos veem que os fazem se prostrar? Né? O que será que esses seres que para nós, em relação a nós seres humanos, esses seres já são absurdamente gloriosos, né? Também a gente vê os seres celestiais, por exemplo, lá no Apocalipse, um tem um pé que está no oceano e outro está na terra. Imagina a dimensão desse ser, né? Em dimensão mesmo. E os que tiveram a visão, assim, uma visão inclusive bem, como eu vou dizer, bem pálida mesmo, assim, sabe? Como se fosse algo embaçado. E viram na história, né, que a gente vê dos relatos bíblicos do Antigo e Novo Testamento, eles se desmaiavam, ficavam com medo, ficavam enfermos de ter o contato, né, com esses seres aí. Imagina só o próprio Deus, né? Como será isso? Então, eu digo essa experiência de... Aliás, isso será na eternidade de uma maneira mais abrandada do que foi até na Terra, porque lá na eternidade, né, a antropologia já é outra, teologia sistemática 2, que vai tratar sobre antropologia, o ser humano, né? Que aqui a gente está falando de Deus e Cristo e a criação. Mas depois a gente vai falar também na outra parte da sistemática 2 sobre o homem, escatologia e outro... são 3 matérias também, 3 pontos também, mas esqueci lá. Mas enfim, só para tentar resumir isso, tá? Então, falamos sobre Deus, falamos sobre Cristo, sua natureza, né? Cristo como sendo esse de fato que expressou Deus na maior expressão possível que o ser humano poderia ter contato. Então quem via Cristo via Deus, repito, não na estética. Deus não é homem, por exemplo, né? Deus não tem gênero. Mas calma aí, Deus é pai, mas isso é um termo, né, que traz um conceito. Não quer dizer que Deus é pai porque ele tem um gênero masculino. Em Deus não cabe essas coisas, né? Os anjos já são criados dessa forma, quer dizer, assexuados, e só cabe aos homens, aos animais, ao reino animal, né? E nós somos, de alguma maneira, desse reino animal, né? É que a gente é definido de outra forma, né? O que nos difere dos animais é que nós temos raciocínio, né? E tem hora que parece que, sei lá. Mas enfim, então Cristo é esse que expressou Deus, é a expressa imagem de Deus, como diz Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3, alguma coisa assim. O próprio Jesus, né, ele dizendo: quem vê a mim vê o Pai, João capítulo 14, o próprio João no seu evangelho, lá no capítulo 1, dizendo que o verbo se fez carne, habitou entre nós, João 1 e 14, João 1 e 1 também, o verbo se fez carne, enfim, falando a respeito de Jesus como sendo essa imagem mais próxima que o ser humano poderia ter de Deus, né? Mas nas virtudes, na natureza, e em Jesus repousa um mistério, que é a dupla natureza de Cristo. Ele foi 100% homem, 100% Deus. Isso é fundamental para a nossa fé cristã, porque ao falarmos que Jesus foi 100% homem, né? Então a gente de fato está reconhecendo que Jesus assumiu o lugar da humanidade. Ele foi um ser humano íntegro, inteiro, né? Não foi uma ilusão, um holograma, como alguns já nos primeiros séculos ali começaram a falar: não, na carne não tem nada de bom não, Jesus era um espírito e tal. Aí o João vai dizer: quem diz que Jesus não vem em carne é o espírito do anticristo, né? Então ele foi um ser humano 100% humano. Então assim, o que o ser humano sentiu na pele como limitação, Jesus sentiu também: fome, sede, sono, cansaço, essas limitações humanas. Porém, não houve pecado em Jesus. Jesus foi tentado? Sim, houve tentação, mas não chegou a pecar. Então, em Jesus, não houve pecado nem pela fala, nem pela expressão, nem pelo sentimento, nem pelo pensamento, nem pelas obras, nem por abrigar nada no seu coração. Então, Jesus foi o ser humano perfeito,
né? É por isso que, a partir de Jesus, em Jesus, através de Jesus e por causa de Jesus, Deus recriou uma humanidade. É por isso que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? Então Jesus é o primeiro filho, é a primícia. Jesus é o primogênito, ele é o unigênito. E todos nós em Cristo renascemos, fomos regenerados, né? Uma nova criatura. Então é por isso que é fundamental essa doutrina e essa afirmação que Jesus foi, de fato, um ser humano, 100% humano, porém sem pecado. E a outra verdade também é fundamental para a nossa fé cristã, ou seja, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele abdicou de usar os atributos de Deus, né? Ele se esvaziou, como a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou desses seus atributos, das suas prerrogativas, entre aspas, de uma forma muito simples, tá? Como Jesus pegasse a sua onipotência, onisciência, infinitude, eternidade, absoluta santidade e tudo mais, ele colocasse numa gavetinha, deixasse lá, né, por 30 e tantos anos, e falou, não, agora eu vou me humilhar nessa humilhação, vou me tornar como um ser humano, e tudo o que eu realizar será na dependência do Espírito Santo. E aí a gente discutiu sobre isso, né? Como que o Espírito Santo, ele primeiro gera Jesus, ele capacita Jesus, que a Bíblia diz unge Jesus, e ele ressuscita Jesus. Então o Espírito Santo em todas as fases e os momentos na vida de Cristo foi de uma forma plena, abundante, absoluta, não é? E aí essa harmonia era perfeita, ou seja, Jesus como homem andou cheio do Espírito Santo, se sujeitando à vontade de Deus. Portanto, esse Santo de Deus, que não houve pecado, pôde satisfazer a justiça de Deus. Amadas, isso aqui é o centro da nossa fé cristã. A mensagem do Evangelho repousa, gira em torno, orbita, deriva, se origina dessa verdade central do Evangelho. Jesus, ele é a causa da nossa eterna salvação. Jesus é a mensagem que deve ser levada ao mundo. Jesus, ele divide inclusive a história. Temos aí o calendário antes e depois de Cristo, mas não só isso. Jesus, ele é um divisor de águas na humanidade, no sentido que agora a humanidade recebeu, né, a revelação máxima de Deus. Que agora a ponte que foi quebrada lá em Adão, agora foi reconstruída. Essa ponte é Cristo, ele é o pontífice. Não é aquele outra religião lá, né? O sumo pontífice. É Jesus que faz essa... É o único. Inclusive ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, né? Que não é que Jesus nos leva a Deus. Olha que coisa interessante. Jesus não nos leva a Deus, não. Em Jesus é que nós nos encontramos com Deus. É diferente de Jesus nos levar a Deus, né? E Jesus nos trazer a Deus. Porque ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui a gente já começa a trabalhar a ideia que não há mais esse conceito de intermediários, de sacerdotes, de sacrifícios, sabe, de lugares. Em Cristo, onde é o locus? Onde é o templo do sacrifício? Qual é o sacrifício? Que dia eu me reúno com Deus? De que forma agora eu me encontro com Deus? É em Cristo, é por Cristo, é para Cristo. Então, nós nos encontramos com Deus em Cristo. E aí, independe de lugares, de dias e de rituais. Não há mais essas burocracias do Antigo Testamento e de muitas religiões que propõem rituais, ritos e cerimônias para se aproximar das divindades. Porque agora Jesus possibilitou que o seu Espírito habitasse em todo aquele que fosse nascido de novo. Amadas, isso para mim é uma notícia, é a maior notícia. Tanto é que a Bíblia chama de Evangelho. É a boa notícia, né? Essa é a notícia boa. É que Jesus, ele veio morar em cada homem por meio do seu Espírito e por causa do seu sacrifício. E apesar de nós. Então, essa lógica, ela desmonta as lógicas religiosas, né? Qualquer lógica religiosa.
E quando eu digo lógica religiosa, ela está dentro, muitas vezes, de um conceito de igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, católicas, ou qualquer outra religião que se apresente na humanidade. Jesus não cabe nas nossas lógicas religiosas. Está para além de tudo isso. Jesus nunca propôs uma religião que fosse melhor do que as outras, por exemplo, né? Hoje, num debate, numa conversa, num grupo de WhatsApp que eu entrei, de alguns irmãos aí, discutir teologia, e aí um disse assim, o cristianismo é a única religião verdadeira. Eu não quis, né, porque eu acho que nem é um ambiente melhor para a gente discutir, ainda mais quando já começa com essa postura e piorou tudo, né? Não está nem aberto para discutir outras questões. Primeiro que evangelho não é religião, e o cristianismo eu difiro com o cristianismo histórico da fé cristã. A fé cristã, para mim, ela não se resume, não se limita, e ela é anterior ao cristianismo. Eu me refiro ao cristianismo como sistema histórico, né, proposto lá no ano 312, que perdura até hoje. Tanto é que houve a necessidade da reforma protestante em 1517, porque esse cristianismo ele estava corrompido, desfigurado. Era uma proposta humana. O evangelho ali estava assim passando bem longe mesmo, né? Então, foi nessas questões assim que a gente deu uma pincelada para lá e para cá, enfim. Mas aí, como a irmã Valda falou, nós falamos da existência de Deus, né, nesse sentido de, existe sim elementos, né, aí tanto elementos que a gente colocou aqui, evidências, né, eu falei de evidência, esse foi o termo, da criação, da finalidade das coisas, né, enfim, das sociedades humanas, antropológica, histórico, a crença universal. Então a gente falou sobre a existência de Deus nesse sentido de que a criação ela denuncia, a forma do ser humano denuncia, enfim, tudo que nós experimentamos e possibilitamos como vida humana na criação tem digitais de Deus, né? Tudo ali tem digital de Deus, tudo ali tem DNA de Deus, né? Embora esteja muitas vezes manchada pelo pecado humano, como por exemplo, Deus é visto em várias culturas. As culturas elas não são nem boas nem ruins. Não existe cultura bíblica. Eu ouço alguns irmãos falar assim, a cultura do reino, a cultura do reino. E eu gostaria de saber, honestamente, o que se quer dizer com cultura do reino? Né? O que a gente assim, propõe nessa fala cultura do reino? É uma forma de viver, como que é? De se vestir, de se alimentar, como que é? Então a gente precisaria discutir isso, porque as culturas elas não são nem boas e nem ruins necessariamente, precisam ser filtradas, peneiradas pelo Evangelho, né? Mas as culturas a gente percebe as digitais de Deus. Falando sobre os atributos de Deus e tal, deixa eu passar aqui. Cristo, a natureza, esses ofícios, obra e missão, né? Ofícios, obra e missão, falamos sobre isso também. E vamos falar hoje ainda, se Deus quiser, sobre a criação e o propósito de Deus, tá? Mas só para concluir aqui, então, sobre a missão de Cristo, que nós falamos sobre a obra e missão, e aí eu parei na aula passada, aliás, na aula passada nós tivemos transmissão ao vivo, mas eu mandei a aula gravada e o conteúdo foi até aqui esse ponto, né? A ascensão de Cristo. E aí eu até queria perguntar para vocês, as que assistiram, se tem alguma pergunta, como não foi essa interação, né? Tem algum comentário ou alguma pergunta do conteúdo lá, na aula passada? Se houver, fale agora ou depois, não se cale para sempre não. Eu tenho um comentário para fazer aqui desse ensinamento que você trouxe, que Deus está lá na frente, lá no futuro. Já foi julgado, já foi sentenciado, já está no lago de fogo. Assim, se nós, eu vou falar de mim, se eu tivesse realmente essa consciência, realmente acho que eu sofreria bem menos, viu? Sem dúvida. Imagina a esperança nossa. Se nós conseguíssemos, né, absorver isso na nossa mente e equalizar isso no nosso sentimento, nas nossas emoções e sentimentos, imagina na hora das adversidades, o quanto isso traria para nós esperança. Né? Aí eu acho que eu dei o exemplo para vocês, de um menino que pegou um gibi, sabe, gibizinho assim, de super-herói, né? Aí, tipo, ele meio ansioso, né? Ele foi lá no final, começou a ler assim, mas foi lá no final e viu lá o final da história. E era o herói derrotando lá o vilão, né? Aí só que ele não tinha lido, ele só viu o final. Ele voltou e foi lendo. Aí cada página, assim, porque a história é essa, né? O herói apanha, né? Perde a mocinha,
quase morre, fica sozinho, aí depois dá uma reviravolta lá, ele recupera a mocinha e destrói lá o adversário, né? Vence o... Aí cada página assim que o herói ia apanhando e tal, ele fala, não se preocupa não, eu já sei o fim, tá tudo certo, vai aguentando aí, né? Vai suportando aí que eu já sei o final lá, vai dar tudo certo pra você e tal, a vitória é certa. Só faltou o menino falar, a vitória é certa em nome de Jesus e tal. Mas brincadeiras à parte, então, sem dúvida, quando nós lemos o Apocalipse, nós cristãos, porque alguns irmãos, assim, eu não sei exatamente o que se passa na cabeça de cada irmão que fala isso. Ah, eu tenho medo de ler o Apocalipse. Ah, Apocalipse para mim, negócio assim, né, tal. Meu Deus do céu, para nós cristãos, o livro de Apocalipse é justamente o livro que nos deveria trazer, assim, a esperança, a paz, a tranquilidade de que Deus está conduzindo a história para o final que Ele decretou, né? Então, os planos de Deus, eles não serão frustrados. O Apocalipse é prova disso. Não só o Apocalipse, mas a gente está falando do final da história toda. Está lá já, está tudo certo, está tudo resolvido, né? Deus já resolveu tudo. Então, assim, se nós tivéssemos mesmo, como a irmã Valda disse, né, essa convicção e lêssemos a palavra de Deus nessa perspectiva, nós administraríamos melhor as situações difíceis da nossa vida. Não haveria desespero. Não haveria... Paulo disse, inclusive, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, se não me falha a memória, ele diz o seguinte, a respeito dos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Que vocês não sejam como os demais, sabe, que se desespera, porque Deus trará novamente a si, né? Vocês vão até se encontrar com seus entes queridos e tal, ele falar do arrebatamento, aquela coisa toda, transformação do corpo e tudo mais, eternidade. Então é isso, nós sofreríamos, mas teríamos a esperança, por exemplo, no luto, perdendo os entes queridos, que nós vamos encontrá-los na eternidade, né? Essa é a convicção, essa certeza. Então isso traria um certo consolo, amenizaria a dor, o luto, haveria a dor, a perda, né, o sentimento de tristeza, só que pairando o consolo de Deus sobre nossas vidas. Mesma coisa quando as coisas da nossa vida não vão bem. A gente entende que Deus age em todas essas coisas para um fim último, um propósito eterno, maior. Então isso deveria nos trazer mais ânimo, né? Até para enfrentar todas essas lutas que não são fáceis mesmo. E isso muitos irmãos na história entenderam. Os 300 anos da igreja cristã, meu Deus do céu, isso que sustentou aqueles irmãos diante das torturas, das mortes, das privações, né? E hoje nos contextos ainda de perseguição religiosa, que também há tortura, morte e etc e tal, esses irmãos vivem baseados nessa mensagem, que Cristo é o Senhor da história, que Deus exerce soberania sobre a sua criação, que o diabo não é um poder independente, sabe, bagunçando o mundo, né? E assim, fazendo arruaça no mundo, não. Um certo teólogo, que eu não vou citar o nome dele, porque hoje ele está meio em descrédito, né? Mas na década de 80, ele diz o seguinte, e até me parece que Martinho Lutero tinha um pensamento desse, não sei se ele copiou dele, mas enfim. E ele diz o seguinte, Satanás, ele é como um cachorrinho de madame nas mãos de Deus. Aqui, ó, na coleirinha aqui, ó. Então Deus limita, Deus vai aqui, ó, puxa para cá, vem para cá, é um cachorrinho na mão de Deus, né? Então, para nós é o cão, não, para Deus não, é o cachorrinho, tá aqui, ó, na coleira de Deus aqui, ó. Então Deus, ele é Senhor sobre Satanás, ele é Senhor sobre a morte, ele é Senhor sobre o inferno. Isso, assim, em Jesus foi mais do que evidenciado isso, né? Jesus é o Senhor sobre a fúria do mar, sobre a força do vento, sobre o ímpeto dos demônios, sobre o castigo das enfermidades. Ele é Senhor sobre a morte, quando alcançou muitas pessoas, ele ressuscitou as pessoas, muitas delas, enfim, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, né? Sobre a força do mal, sobre a fúria dos homens, sobre o ímpeto do inferno. Ele é o Senhor da criação, e ele é o nosso Senhor. Então, se nós tivéssemos isso assim cravado no nosso coração, eu acredito que a nossa caminhada seria menos difícil, né?
Continuo ou vocês querem pontuar mais alguma coisa? No silêncio das inocentes? Tá bom, então eu vou continuar aqui. Né? Bom, eu falei então lá no finalzinho da última aula, Cristo como intercessor, né? Nós falamos sobre a ascensão dele, né? A subida dele ao céu. O Cristo celestial, o Cristo exaltado, ele preparou o caminho, né, nessa ascensão, e o Cristo intercessor. Então, quando ele foi ao céu, todas essas coisas aconteceu na nossa realidade, né? Ele foi, mas enviou o seu Espírito, né, como garantia que voltaria. Aí eu falei sobre o penhor, né? Qual é a garantia que Jesus virá nos buscar, amadas? É porque ele deixou em nós essa garantia, que é o seu Espírito. Eu falei desse penhor, né, que a Bíblia diz, né? O penhor é a garantia que você deixa, né? Então, tipo, você vai na casa de penhora, aí você fala, ó, para deixar aqui uma garantia que eu vou voltar, inclusive, vou resgatar isso, deixo aqui uma joia, né? Um relógio de ouro, ou essas bolsas aí que vocês usam de couro de jacaré, coisa valiosa assim, sabe? Se não é a bolsa, é o que tem dentro dela, porque tem dentro da bolsa das irmãs um negócio assim, né? Eu tenho até medo do que pode sair dali. Sai tudo. Então, né? Brincadeiras à parte, então... Não sai dinheiro, né? Só não sai dinheiro, dá pra fazer o resto. Será? Não sei não, hein? Se duvidar, sai até um cofre assim, ó. Cofrezão grandão. Vamos lá. Então, sobre essa realidade que ele foi, Jesus, né? Enviou o seu Espírito. Aí eu coloquei aqui para fechar essa parte de Cristo, eu coloquei o seguinte, ó, o Pai arquiteta, para a gente entender a dinâmica da Trindade. O Pai arquiteta a salvação, o Filho executa a salvação, né, morrendo na cruz, e o Espírito aplica a salvação. Olha que coisa linda como a Trindade ela age, né, nessa dinâmica da salvação do ser humano. É claro que tudo isso aqui não foi feito independente. Quando eu digo Pai, ele arquiteta a salvação, não é que fez sem o consenso, né, do Filho ou do Espírito. Isso nem é possível, porque eles três são um, não uma pessoa. Né? Os três são um Deus, manifesto em três pessoas, que é outra coisa que dá um nozinho na nossa cabeça, mas é o que a Bíblia revela, ela só não explica. Porque tem revelações que não são explicadas, né? Isso a gente chama de mistério. Tá? Quais são os mistérios na Bíblia? É aquilo que é revelado, mas não é explicado. O que é revelado não é sinônimo de explicação. Revelado é aquilo que é mostrado. Eu acredito que todos nós aqui, eu sou mais tiozinho, né? Mas eu acho que todos nós aqui somos mais ou menos da mesma geração. A gente participou, por exemplo, aquele processo da máquina Kodak 36 pose, 24 pose, 12 pose, quem estava mais duro comprava de 12 pose. Lembra? Então, aquele tubinho assim, ó, tal, que você não podia tirar no claro, tinha que tirar no escuro, né? Aí você via assim, tinha um negativo, né? Aí você fala, nossa, ó, será que sou eu aqui? Mas assim, era um negativo. Então, aí o que a pessoa fazia? Tava lá, existia. A foto tava lá. Igualzinho que quando fosse revelada, né? Então a gente sabe que é revelação, ó. Sem ser crente já experimentava a revelação, né? Aí assim, aí era mostrado, quer dizer, estava lá, existia, só que estava de uma forma oculta. Aí a revelação trazia, né? Então assim, tem coisas que são reveladas, ou seja, são mostradas, são colocadas diante de nós, só que não são explicadas. Então tem revelações assim que a gente chama de mistério. A Trindade é um mistério, a dupla natureza de Cristo é um mistério, a origem do mal é outro mistério, são coisas que são reveladas para nós, ou seja, são verdades que a nós é apresentada, mas não é explicada de uma maneira absoluta a nós compreendermos, né? São mistérios, mas enfim. Então só para a gente fechar essa questão aqui. Deixa eu falar nesses 15 ou 16 minutos que eu tenho aqui com vocês sobre o último ponto, que é a criação no propósito de Deus, né? Somos sobre Deus, sobre Cristo e a criação, né? O propósito e o alvo da criação, né? Biblicamente falando, Deus cria os céus e a terra como a manifestação da sua glória, majestade e poder. No Salmo 8, verso 1, tem algo muito interessante. Vamos lá, amadas, pegar o texto bíblico aqui do Salmo 8, versículo, 2 salmos a gente vai pegar, o 8 e depois o 19, tá? Para falar sobre essa realidade. Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus.
Veja o que o Salmo 19, na continuação desse pensamento, vai dizer para nós. Salmo 119, verso 1, 2 e 3. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento, amadas, é a galáxia, né? O espaço sideral que a gente chama, tá? Quando a Bíblia fala de firmamento, tá falando lá das estrelas, tá bom? Então, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então a gente percebe que a Bíblia vem falando sobre a criação de Deus como sendo a manifestação da sua glória, da sua majestade e do seu poder. A criação, toda a criação rende louvores a Deus. Tudo o que Deus criou é com um propósito que a gente já viu um pouquinho lá atrás, né? A finalidade, né? A teleologia, a finalidade das coisas. Quando Deus cria todas as coisas, tudo isso tem uma finalidade, um objetivo muito definido, tá? Qual é? Glorificar a Deus, né? Eu coloquei aqui como render louvores a Deus. Quando a gente pega o Salmo 148, eu vou ler esse Salmo, embora vai ser 10 versículos aqui, né? Que às vezes o pessoal não está muito acostumado a ler assim, se der vertigem, aí mal-estar, se der uma azia no estômago, viu? Vocês me falam aí, porque às vezes não é muito, né? Muito versículo assim corrido, é um versículozinho que a gente lê e olha lá. Mas vamos aqui. Vamos lá, qualquer coisa, como diz um pastor, toma um sorrisal do céu que é melhor a azia. 148, verso 1 ao 10, ó. Esse Salmo 148, ele de fato foi escrito para mostrar que toda a criação, ela tem uma finalidade, que é render louvores a Deus. Mas percebam, louvai o Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Verso 3, né? Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Lá em cima tem água. Que louve, isso a ciência descobriu ano passado, vocês acreditam nisso? Que louve o nome do Senhor, que pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Eu vou até o 14 aqui, né? Falei até o 10, mas vamos até o 14. Reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. E também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai-o ao Senhor, né? Que a gente traduz por aleluia. Vocês sabem, amadas, devem saber, algumas de vocês, se não todas, que o termo, a palavra aleluia, ela não é traduzida em nenhum idioma. Pode ser, sei lá, na Itália, né? A palavra é aleluia. Eles podem falar aleluia, como que diz aí, Vivi? Você que é de lá, assim, mais enfática, né? Aquele modo italiano de expressar e tal, né? Se for lá no Japão, por exemplo, né? Aleluia, e dá uma risadinha, né? Então, assim, piada ruim essa aqui, né? Essa foi ruim, meu Deus do céu, tá sendo gravado isso aqui. Se a minha esposa ver, ela vergonha alheia. O que eu quero dizer é o seguinte, amadas: o termo aleluia é universal, ele não é traduzido. Olha que coisa linda, pode ser em mandarim, pode ser no latim, né? Que eu falei lá, no italiano, pode ser em português, em inglês, enfim, qual idioma for, ele não é traduzido, é aleluia, aleluia. Quer dizer, louvai-o ao Senhor. Olha que coisa interessante. Aqui mostra que a fauna, a flora, os homens, os seres celestiais e toda a criação rendem louvores a Deus. Então, só para a gente entender aqui, ó, o Isaías 55, por exemplo, um pouquinho mais para frente, a gente estava em Salmo, chega em Isaías um pouquinho mais para frente, né? 55, versículo de número 12 de Isaías,
Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. É claro que isso aqui é uma forma poética, né, amadas? Não pode entender que você vai encontrar uma goiabeira lá com os galhos lá, né, batendo palma. Mas poeticamente, o que o profeta Isaías e tantos outros escritores, os salmos, principalmente, né, são cânticos, eles querem mostrar esse louvor, essa criação. Todas as criaturas, elas foram criadas em um propósito. Então a criação existe um propósito. Essa criação, ela não foi feita por Deus de uma forma aleatória, sem objetivos definidos, sabe? Deus cria tudo e todos os detalhes têm um porquê. Em Deus não há aleatoriedade. Em Deus não há coisas vagas. Deus, ele não faz, ele não fala, ele não age absolutamente sem propósito, sabe? Aquela coisa assim, fez, mas por que fez? Fez porque quis. Não é bem assim. Deus, ele tem tudo definido, tudo tem um propósito e tudo é perfeito. A vontade de Deus, as ações de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita em tudo que existe, em tudo que foi criado, inclusive nas nossas vidas. Nas nossas vidas, tudo tem um propósito. O grande problema é que nós não vivemos nesse propósito, né? O problema é que nós queremos reger a nossa vida fora de um propósito perfeito de Deus. Daí, amados, esse resultado que nós temos no mundo, nas nossas vidas, não é? A criação como habitat humano, a gente vê lá em Gênesis capítulo 2, por exemplo, verso 1 ao 17, a ecologia, né? A gente fala que a ecologia ela é uma pauta da teologia, né? A gente despreza porque, como a gente despreza tantos outros temas aí, não considerando bíblico, espiritual ou coisa relevante, né? Que Deus se importa, a gente pensa que o meio ambiente, por exemplo, isso não faz parte da abordagem da fé cristã. Faz sim, tá? Porque a criação, toda a criação é o habitat humano, essa grande casa, né? O termo ecologia quer dizer isso, né? Estudo da casa, cuidado da casa, né? Discutir sobre a casa. Que casa? É a nossa casa. Qual é a nossa casa? É o habitat humano, é a terra, né? Então a criação como anúncio da realidade e testemunho de Deus, nós falamos isso, eu acho, lá em Romanos capítulo 1, né? Versos 19 e 20, tá? Essa criação toda, ela denuncia que existe um Criador, né? A revelação de Deus pela natureza, ela pode ser por via da observação pela razão, pela percepção, quer dizer, as coisas que foram criadas, né? É bem interessante, eu peguei o termo aqui no original, quando Deus criou o homem, essa criação. Sabe como que está no original, amados? Olha que coisa linda. Aqui está poema. Deus criou um homem, Deus criou um poema. É onde vem a nossa palavra poema. Deus criou uma poesia. Veja que coisa. Deus ele é artístico no extremo. Quando lá em Gênesis também diz assim, quando Deus criou as coisas, criou bom. Não é bom de adjetivo, é bom de belo. Tá? O termo lá no original, no hebraico, bom não se refere ao adjetivo bom, né? Que é contrário ao mal, bom e mal. Não é isso. Bom porque fez belo. As coisas de Deus são belas. Deus, ele é de uma criatividade assim inimaginável. Tanto é que todas essas coisas, mas que nós conhecemos, natureza, toda a beleza do universo, o mistério do universo, esse mistério da profundeza do mar, né, dos mares, a diversidade das flores, da fauna, né, da flora e da fauna também. Enfim, tudo isso Deus tirou absolutamente do nada. Do nada. Dele veio assim, ó. Não é que ele tinha lá, pegou um plágio. Deus não fez plágio. Deus não tem assim, sabe? Não, ele imitou alguém. Não, tudo isso. Deus é o único ser literalmente criativo. Porque o que é um ser criativo? É criar. E cria-se absolutamente do nada. Não existia absolutamente nada. E Deus foi pelo poder da sua palavra dizendo haja, 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 haja. E como ele passou a existir. Olha só, tanto o Novo Testamento ainda tem um texto que diz assim, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Né? Então não existe nada, não existe. Deus pode criar?
sem nenhuma dificuldade, amado. Né? Sem nenhuma dificuldade. Alguns teólogos pensam que lá o capítulo de número 9 de João, verso 1 em diante, a cura daquele cego de nascença, alguns teólogos, eles têm essa abordagem aí, tá? Que é a seguinte: quando Jesus pega o lodozinho lá, o lodo, e faz o cuspe, né? Não vou fazer aqui, né? Mas vocês... Não vou pegar o barrinho aqui, não vou, mas vocês sabem lá, né? Imagine a cena aí, tá? Imagine essa cena quando estiver jantando. Pegando o lodinho assim e cuspindo assim, até fazer aquela bolinha de lodo, né? E aí põe nos olhos do cego de nascença. E alguns entendem que esse cego de nascença, ele não tinha o globo ocular, não tinha... Tecnicamente, teologicamente, a gente fala bola do olho, tá? Não tinha bola do olho, que é as bolas do olho. Né? Só tinha cavidade. Eu já vi assim, né? Gente que não tem o órgão, né? Só tem a cavidade aqui. E alguns pensam que esse cego de nascença, ele era assim. Quando Jesus pega o lodo, a argila, e junta aqui, unta os olhos do rapaz lá e manda ele se lavar lá no tanque lá, poço, enfim, é que Deus em Cristo, né, estava recriando esse órgão. Isso é maravilha para Deus? Ué, Deus já não tinha feito isso há milhares de anos atrás, ou milhões? Então, para ele é fichinha, recriar um órgão humano, não custa nada, né? Então Deus, ele tem esse poder assim, infinito de criação. Ele traz as coisas. O dom de milagre, que muitas vezes os irmãos confundem com dom de curar, dons de curar é uma coisa. Dons de milagre, ou dom de milagre, melhor dizendo, no singular, dom de milagre é outra coisa. Que a Bíblia também chama de maravilha. Né? Dom de maravilha ou dom de milagre é o mesmo. Dons de curar é outra coisa. Curar enfermidades. Dom de maravilha é quando se interfere no curso natural da criação, como, por exemplo, a vida humana, o cara morreu. É a morte. Você vai lá e interfere, a pessoa ressuscita. Né? É andar sobre as águas, fechar o mar, ou os céus, enfim. Quando você lida com o curso da criação, isso é um dom chamado dom de maravilha. Então, para Deus, não é maravilha. Para Deus isso é cotidiano, né? Ou seja, criar tudo que criou, sustentar, porque as coisas estão sendo destruídas por nós desde lá de Adão. Só que a Bíblia diz lá em Salmos que Deus envia o seu Espírito na terra e renova essa terra aqui. Então, se não fosse esse ato criacional e mantenedor e resgatador de Deus, nem nada o que ele criou teria ainda duração, porque nós estragamos isso desde lá do pecado que entrou no mundo, né? Corrompemos tudo isso, deterioramos tudo isso. Inclusive, é por isso que eu pontuei aqui a questão da ecologia. Isso nós deveríamos nos preocupar. Reciclagem, é o Greenpeace. Não, é o crente que deveria estar abordando essas questões. Nos preocupar com sustentabilidade, amados, tá? Alguns pensam que não, mas a teologia a gente aborda isso. A criação ela foi afetada pelo pecado do homem, né, e sofre suas consequências. Então, coloquei aqui como referência Gênesis, capítulo 3, verso 17 ao 19, e Romanos, capítulo 8, verso 22. Se não me falha a memória, Romanos 8, 22, diz que a criação ela geme, né, com dores, até que se manifeste os filhos de Deus. Olha só. Então, há um gemido dessa criação. Lá no capítulo 8 mostra 3 gemidos, né? O gemido do Espírito Santo, o gemido da criação e o gemido do cristão. Os 3 gemendo ali por toda essa situação. Então, a criação também é alvo do plano redentor de Deus, como eu disse. A gente vê isso lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 1 em diante. Vai até o capítulo 22, enfim. E Zacarias, capítulo 14, também, verso 10, no Antigo Testamento, vai falar sobre essa realidade de Deus recriando, né? Existe muitas vezes entre nós, cristãos protestantes, um certo preconceito com uma abordagem que as coisas vão ser recriadas. Porque a gente fala, não, isso aí é testemunho de Jeová que afirma, né, e tal. Tem toda aquela ideia, né, que essa criação ela vai ser, né, recriada por Deus e tudo mais. Mas isso é bíblico, tá correto. Esse ponto tá correto, né? Então a gente vai ver essa harmonia estabelecida ou restabelecida, onde o menino de peito vai estar lá do lado de uma serpente, né, ou de um leão. Os animais não vão ter essa ferocidade, né, de se consumirem, né, enfim, mutilarem, se matarem, né? Então isso tudo vai ser restaurado. A terra, a criação será restaurada também. Não é só o ser humano que está no plano redentivo de Deus. Há uma redenção para a criação.
A eternidade, a Bíblia diz lá no final de Apocalipse, como eu disse, capítulo 21 e 22 principalmente, vai vir a recriação de Deus para que nós pudéssemos habitar. Então o céu não é o lugar para onde a gente vai definitivamente. Outra coisa que eu quero aqui escandalizar, né? O céu não é o lugar para onde a gente vai. Não é. O céu é um lugar intermediário. O céu é um... Vai e volta? Isso, vai e volta, passa um tempinho lá e depois volta pra cá. Ah, coisa boa, né? Eu tava pensando... Eu já ouvi uma pastora de BH falar que o céu vai ser aqui, vai ser tudo restaurado aqui. Eu fico pensando assim, é bom viajar, né? É bom quando a gente sai de férias para um lugar bom, mas é melhor voltar para casa, né? Melhor coisa, a gente pode ir para o lugar onde for, mas voltar para nossa casa é a melhor sensação do mundo. O céu é um lugar temporário onde nós vamos, né? Enquanto Deus restaura todas as coisas aqui. A Bíblia diz que a terra será recriada. É só ler o capítulo 22 de Apocalipse. Depois vocês leem, tá? Depois de acabar a aula aqui mesmo, se der, leiam lá. Vocês vão ver lá que a Bíblia diz que vem descendo do céu, vem descendo do céu a cidade ataviada como a noiva para o esposo, né? Então essa cidade, ela vai ser aqui estabelecida, recriada, perfeita, onde Deus habitará no meio do seu povo, né? Então, na verdade, não é o céu como a gente imagina. Só que isso não será uma fusão, né? Céu e terra não terá mais divisões, será uma coisa só. Então será, como a gente diz, né? O céu na terra, literalmente será na eternidade, quando Deus consumar todas as coisas. Então, o céu não é o lugar para onde a gente vai, é o lugar de onde a gente veio, né? O céu não é o nosso destino, é a nossa origem, nosso ponto de referência. O céu, Jesus não morreu para que a gente fosse para o céu. Jesus morreu para que nós manifestássemos o céu na nossa realidade. O reino de Deus já está entre nós, iniciado, ainda não consumado. Isso será na plenitude dos tempos, consumado lá na eternidade. Mas é um assunto para escatologia. Talvez agora vai dar um pouco de embaralho, confusão, porque existem coisas a serem tratadas. Mas se vocês quiserem, eu envio para vocês um curso gratuito. Deve ser 10 aulinhas de escatologia. Mas me lembra lá no grupo, tá? Envio para vocês lá. E aí lá nas últimas aulas, aí eu vou falar tudo isso. Inclusive, para estimular vocês, o desejo de assistir essas aulas. Mas não vá lá no final, não. Assista todas as 10. Eu vou falar se nós teremos alguma atividade no céu. O que nós faremos no céu? Terá alguma atividade ou a gente vai ficar tudo cantando lá e tocando harpa, cada um na sua nuvem VIP? Né? Terá atividades no céu? Vamos pintar quadros no céu? Vamos compor músicas no céu? Vamos plantar no céu? Vamos colher no céu? Vamos criar, coisas no céu? Eu respondo lá. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus